Pessoal da torcida tricolor, como a gente tinha antecipado em mais de um vídeo, né, o São Paulo acabou pegando o time mais difícil na Copa do Brasil nas piores condições. Pegou o Cruzeiro para decidir fora de casa e sem o principal articulador de jogadas, que é o Cueva, e com o desgaste dos jogos que vinha enfrentando até então. E no meio disso tudo ainda vai ter um clássico contra o maior rival pela semifinal do Campeonato Paulista. Não podia ser pior. E o São Paulo acabou vindo no Morumbi e, para piorar a situação, acabou derrotado pelo placar de 2-0. Né? O pior de tudo é que o jogo São Paulo e Cruzeiro foi um jogo muito igual. O primeiro tempo, os dois times se estudaram bastante, muita marcação, muita vontade, muita disposição dos dois times, apesar das pouquíssimas oportunidades de gol. Estava um jogo bonito de se ver, porque taticamente as duas equipes estavam muito aplicadas, e o São Paulo teve aí a primeira oportunidade de gol com o Luiz Araújo, né? O Jusilei mete uma bola por dentro, o Luiz Araújo entra na área, arremata e o goleiro Rafael faz a defesa. Esse foi a primeira grande oportunidade de gol do jogo. Mas não foi suficiente, o time de São Paulo não conseguia imprimir velocidade com o Luiz Araújo e com o Wellington Nem. O Rogério Ceni chegou a tentar trocar os dois de lado no campo para ver se isso mudava. Isso não surtiu efeito. No segundo tempo, o Rogério conversou com o time voltou melhor, começou a pressionar, começou a mostrar mais disposição, parecia mais perto de fazer o gol. E o Rogério, percebendo que poderia fazer algumas intervenções, resolveu sacar o Wellington Nem e colocar o Tomás. Quando o Tomás estava entrando, aconteceu o lance da falta que originou o primeiro gol do Cruzeiro. Este foi o gol que mudou o jogo todo, assim como aconteceu no outro grande desafio que o São Paulo teve no ano contra o Palmeiras, aquele gol de encoberta que acabou desestabilizando o time. Hoje foi um gol contra de Lucas Prato. Não podia ser pior, gente. Lucas Prato, que é um jogador que tem todo esse carinho da torcida, o Lucas Prato acabou fazendo um gol contra ele, que tem um histórico com o Cruzeiro por ter vindo do Atlético Mineiro e tal, acabou fazendo o gol e meio que desmontou. O time de São Paulo foi num desespero. O próprio Lucas Prato quase empatou num cabeceio, que foi a segunda oportunidade de São Paulo no jogo, que o Rafael pegou. Então, assim, o jogo estava muito igual. E aí, numa outra bola parada, o Cruzeiro conseguiu num cabeceio do Hudson. Quer dizer, a gente conseguiu levar gol do Lucas Prato contra do Hudson, que é jogador nosso, que foi trocado pelo Neilton, uma troca que ainda não funcionou para o São Paulo, infelizmente. Então, assim, foi uma noite de muito azar. E assim, eu vi muita gente nas redes sociais criticando, falando que o time sempre perde, que não sei o quê, que essa é a realidade do São Paulo. Gente, entendam, o São Paulo teve administrações muito ruins, como a gente falou em muitos vídeos aqui, e ao contrário do que aconteceu em outras eliminações, contra a Penapolense, contra a Bragantino, com todo o respeito a essas equipes, contra a Ponte Preta, hoje o São Paulo jogou como um time grande, propôs o jogo, teve vontade, teve raça, só que jogou com um time que está melhor montado, com um time que está fazendo o futebol mais vistoso do campeonato nacional, aí, dos campeonatos, né, dos times brasileiros, é o que mais está jogando, é o time que ainda não perdeu e que tem uma proposta de jogo muito defensiva, fez a marcação, fez o que tinha que fazer, tornando a missão de São Paulo de virar esse resultado quase impossível. O São Paulo está praticamente eliminado da Copa do Brasil. Só não digo que está eliminado, porque esse é o clube da fé, e eu já vi muita coisa acontecer. É dificílimo, é muito difícil, é mais difícil do que talvez a virada do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, talvez seja tão difícil quanto o que o Barcelona vai ter que fazer contra a Juventus. O São Paulo vai enfrentar um time que não é bobo, que não é instável, que sabe marcar, que vai usar o fator casa, que vai jogar no contra-ataque e tem que fazer 2 gols. Tem que fazer 2 gols, tem que ter uma diferença de 2 gols para se classificar e 2-0 para levar para os pênaltis. E no meio desses confrontos, 3 dias depois desse desgastante confronto hoje, em que o time correu muito, vai enfrentar o maior rival pela semifinal também em casa e vai enfrentar esse rival que também joga muito defensivamente, teve um dia a mais para descansar e ainda poupou alguns jogadores. Então, assim, os desafios são grandes, porém, é isso que faz do São Paulo um time grande, a capacidade de enfrentar desafios. Então, eu convido a todos, cabeça erguida, vamos torcer, vamos acreditar na possibilidade. É difícil, é improvável, tá virtualmente eliminado, mas até o último minuto eu já vi esse time ganhar um campeonato brasileiro com um gol nos acréscimos da prorrogação. Então, assim, esse é o clube da fé, esse é o clube que pode virar um jogo, esse é o clube do eu acredito. Então, eu, a partir de hoje, acredito no domingo, acredito na quarta-feira e vou acreditar na classificação do São Paulo na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Não vai faltar desafio, mas essa é a proposta de torcer para um time grande. Então é isso, nós conversamos um pouquinho com o Wellington Nem, que estava bastante chateado, porque não conseguiu render ainda depois da contusão, e conversamos também com o Cícero, e também temos um pedacinho da coletiva do Rogério Ceni, que vocês vão acompanhar agora.
O Rogério estava elogiando você, falou que é uma questão de fazer gol, que você teve algumas oportunidades e tal. Quanto a cobrança da torcida te atrapalha nesse momento? E como é que você vê a situação do São Paulo hoje, que vai ter uma difícil missão, tanto no domingo, com o desgaste de hoje, né? Eles tiveram um dia a mais para descansar, quanto para o jogo de volta? Não, cobrança sempre vai ter, né? E eu confio em mim, eu sei que eu posso render mais e o gol vai sair, se Deus quiser. E a gente tem um jogo importante, domingo e depois quarta-feira. Agora ir para casa, descansar, temos 2 dias para descansar, estudar o Corinthians e fazer um bom jogo e sair com a vitória. E depois a gente pensa no Cruzeiro. Olha, eu tenho me firmado muito jogando como volante ali, né? A gente sabe que o Cueva é um jogador muito importante para a equipe. A gente sabe da importância dele, mas o Rogério está tentando, lógico, tem outros jogadores de qualidade também, mas muda um pouco a característica, então a gente tem que encontrar outras alternativas para jogar. A gente tem encontrado e hoje a equipe eu acho que até se comportou bem, não criou muitas oportunidades, lógico, clara de gol, mas uma situação de bola parada acabou mudando o rumo da partida. É lógico que o Cueva tem uma característica e eu tenho outra. Eu sou um jogador que vem mais de frente para o campo, enxergando para dar os passes e vindo como elemento de surpresa. Mas só que o Rogério está tentando encontrar uma outra alternativa. E quando o Cueva não está, a gente tenta achar ali uma bola, achar outra. Mas hoje realmente foi um pouco complicado porque a equipe do Cruzeiro estava muito fechada e marcou muito bem. E o jogo foi um jogo bem equilibrado, acho que um jogo bem com posse de bola como a gente já esperava nossa, com as ações nossas. E o Cruzeiro se postou bem, se defendeu bem. E um jogo que o que diferencia são 2 bolas paradas, né? Um gol, uma infelicidade, um gol contra. E uma outra, um posicionamento, uma marcação errada. Acho que o Hudson cabeceia no primeiro pau, se eu não me engano, né? E tomamos o gol. Mas o que diferencia são 2 bolas paradas. Se a gente vai analisar friamente o jogo. Um jogo bem parecido, com mais de 500 passes trocados nossos contra 200 e pouco do adversário. Ou seja, nós dominamos o jogo, dominamos as ações, partimos para cima. Nós jogamos, eles se defenderam muito bem, isso é uma qualidade, é uma virtude. Contra-atacaram, mas nenhum dos 2 goleiros trabalharam, fizeram defesas difíceis, alguma coisa assim. Nós não conseguimos concluir a gol como a gente concluiu em outros jogos. Mas mesmo assim não perdemos a posse de bola, não perdemos o controle do jogo, carregamos a bola até o ataque. Só que a bola parada que às vezes nos beneficia, hoje ela foi contrária. Hoje foi a bola parada que tirou o resultado da partida. Rogério, hoje você sai daqui insatisfeito com a forma que a sua equipe criou alternativas para encontrar o gol e conseguir furar esse bloqueio adversário? A ponto de você repensar, perdão? Não, durante o primeiro tempo saiu frustrado porque nós encontramos poucas alternativas para chegar ao gol. Então no segundo tempo nós cruzamos muita bola na área, botamos 2 centroavantes de área, abrimos o Araruna que em 20 minutos cruzou 6, 7 boas bolas dentro da área. Júnior chegou mais, mas no primeiro tempo nós não conseguimos com o Wellington nem com o Araújo encontrar a velocidade pelos lados do campo. Não conseguimos fazer com que o time desenvolvesse um bom jogo, apesar da posse de bola, apesar de não ter sofrido absolutamente nada no primeiro tempo, mas também criamos muito pouco, né? Um time que joga dentro da sua casa tem que arrumar uma maneira de criar. Já no segundo tempo, acho que nós fomos bem melhor no segundo tempo do que no primeiro, mas futebol o que conta são os gols, né? Então nós vamos lembrar que foi 2-0 o jogo, 2 bolas cruzadas da área, alçadas da área, uma infelicidade nossa. A outra, bom cabeceio do Hudson, mas uma marcação falha nossa, uma coisa que eu treino bastante, mas infelizmente aconteceu. E a gente no final do jogo aí já tenta, né, fazer girar essa bola pelos lados, colocar Prato e Gilberto na área para tentar essa bola alçada à área, cruzada, chegando à linha de fundo. E nós conseguimos até fazer bastante cruzamento, né, realizar bastante ações desse tipo, mas não conseguimos fazer o gol. Não tem muito que fugir disso. A diferença do jogo foi 2 gols de bola parada. Fora isso, poderia ter acabado 0-0, poderia a gente ter achado um gol no final, mas não teve diferença alguma que não fosse 2 faltas bem batidas pela equipe do Cruzeiro.